Agora tá. Caiu já. Vai falar de novo. Oi! Entrou agora, tem... Poxa vida. Pergunta se alguém tá escutando. Tem alguém escutando aí, gente? Poxa, caiu. Vai esperar as pessoas voltarem. Aí, vamos voltar aí, gente. Vou chamar o pastor de novo. Poxa. Aquele que perdeu, né? Caiu, né? Voltou. Voltou. Pode Voltou, continuar aí, voltou. queridão. Vamos lá, então, espera só um pouquinho o pessoal voltar, né? O pessoal tá voltando aí, é isso aí. Né? É isso aí. Vai voltando aí. Então, Glória. só para retomar aqui, então, eu estava dizendo que eu tinha me deparado com um texto maravilhoso das Escrituras, num desses cafés da manhã que eu faço, que está lá em Salmo 32, né? Salmo 32, de 8 até o 10. Né? E esse texto ele é muito interessante, a Bíblia diz: eu te instruirei, né? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e te guiarei com os meus olhos. Isso é uma coisa fascinante, porque, na verdade, só quem nos guia com os olhos é quem tem intimidade com a gente. Né? Até disse é isso aí. Na outra que só a minha esposa e a minha mãe conseguiam olhar para mim e eu sabia, opa, eu cometi alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui. Né? Quando alguém olha para a gente assim e você não conhece a pessoa, você não sabe. Agora, quando a pessoa que te conhece, e você conhece ela, ela olha para você com determinado olhar, você sabe, opa, ela está me ensinando alguma coisa aqui. Então, intimidade. O que eu percebi nesse texto é que Deus quer ter uma intimidade com a gente a ponto dele me ensinar somente com a presença dele, somente com o olhar dele, somente com a forma dele estar ali junto de mim, né? E isso é uma coisa interessante. Agora, como é que ele constrói isso? Antes de eu falar como ele constrói, olha o que diz o versículo 9. Não sejam como um cavalo ou uma mula, que não tem entendimento. Olha aí. Né? Olha aí, Deus chamando a gente de mula e de cavalo. Que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, eles não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. Então ele está dizendo, a pessoa que não é ímpio, ele não confia em mim, ele não anda comigo, eu não tenho como guiá-lo. Ele é como um cavalo que, se eu tiver que guiar ele, eu vou ter que puxar o cabresto, ele não vai me guiar. E tem outro texto aqui, se eu não me engano, é em outra versão, que diz, do contrário, ele não obedece. Em outra versão diz assim, ele se lança contra ti, quer dizer, ele acaba te derrubando. Essa é a verdade, acaba derrubando você. Então, Deus quer ter uma intimidade com a gente a ponto dele nos guiar sem precisar falar muito. Isso aí. E aí a gente vai entender por que é que ele faz isso e como é que ele faz isso, olhando aqui para o início desse versículo, né? Ele fala, instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Ele bota a instrução antes do ensino. Olha que coisa interessante. O que é a instrução? A instrução é aquilo, quando eu vou tirar a carteira de motorista, eu não tenho um professor do meu lado. Na carteira de motorista, eu tenho um instrutor do meu lado. Porque eu vou ter que pegar na prática, eu vou ter que dirigir, eu nunca dirigi, eu vou ter que dirigir, eu vou ter que me expor, né? Aquela informação, aquele conhecimento vai ter que ser assim, se expondo, correndo risco. Só que o instrutor está do meu lado. Se eu não frear, ele vai frear. Se eu não virar, ele vai virar. Se eu não acelerar, ele vai acelerar. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte, eu vou andar com você no dia a dia. Olha, forte. Eu vou te instruir na prática. Eu vou te dar a informação. Você vai saber como caminhar, como andar comigo. Você vai ler a palavra. E quando você for praticar a palavra, eu vou estar do teu lado para te ensinar. A vida do cristão começa aqui, na prática da palavra. Não tem cristianismo sem palavra. Não tem cristianismo sem Bíblia. Não tem cristianismo de filosofia, de ideias. Cristianismo é prática. Né? A Bíblia chega a dizer em Oséias 4, 8, se eu não me engano, ele diz,
O meu povo perece por não conhecer as Escrituras. O meu povo sofre por falta de conhecimento. E esse texto, quando fala falta de conhecimento, a palavra conhecimento vem do termo ciência, que significa testar e comprovar. Isso. O povo erra. O povo erra não é porque não tem a Bíblia. O povo erra porque não pratica a Bíblia. É isso aí. O povo erra não é porque a gente deixa de ensinar a palavra. A gente ensina. O problema é que muitas vezes ele não pratica. E quando ele não pratica, não tem como ele ser instruído, porque a instrução é prática. Então o Senhor diz, a primeira coisa que eu vou fazer é te instruir. Eu vou fazer você aprender na prática o que é o Evangelho. Olha aí. E aí ele diz, então eu vou te ensinar. Olha que coisa linda. Então ele ensina quando eu pratico. Por quê? Porque quando eu praticar, eu vou errar. Porque quando eu praticar, eu vou acertar. E o Espírito de Deus vai estar ali para dizer para mim, deu certo, continua assim. Ó, isso aí. deu errado, não é desse jeito. Isso então é melhorar. O Senhor vai me ensinando, vai me trazendo aquilo que é mais importante para a minha vida. Que é o quê? Que é eu entender o sentido das coisas. Por isso nós temos 3 inteligências. A biológica, que me faz viver. A emocional, que me dirige pela questão dos riscos e dos relacionamentos. Mas eu preciso ter uma terceira inteligência, diferente dos animais, para que eu conheça qual é o meu propósito, qual é a minha identidade e qual é o sentido da minha vida. Isso aqui eu só descubro depois que eu passo pela instrução e eu adquiro o ensinamento do Senhor. Por isso é que ele vai dizer que depois da instrução e depois do ensinamento, que ele vai me mostrar o caminho. Não tem vários. Tem só um caminho. E que caminho é esse aqui? Esse aqui não é o caminho da salvação. Aqui é o caminho do meu propósito. É o caminho que Deus tem da minha vida. Isso. É aquilo que Deus quer de mim, é aquilo que Deus quer do Djalma, do Osiel, é aquilo que Deus quer da igreja, que completa 20 anos. Deus tem um propósito para essa igreja. Agora, para Deus me guiar você, guiar a igreja, que mesmo que seja uma instituição, somos todos nós ali inseridos nela, ela precisa ter a palavra, praticar a palavra, aprender nessa palavra para adquirir qual é o sentido, qual é a sua identidade e qual é o seu propósito. Uma vez que nós reconhecemos isso no ensinamento da palavra, no ensinamento do próprio Espírito que nos revela a sua vontade, aí eu conheço qual é o meu caminho. Olha que lindo, Deus me alinhando ao meu propósito, me alinhando àquilo que ele sabe que é a vontade de Deus para a minha vida. Isso é incrível, né? É incrível. Muito bom, maravilhoso. Que benção, né? Poxa, pastor Djalma, que privilégio, que maravilha, que pena que dessa quebradinha aí, mas não tem jeito. Deus nos presenteou com essa parte aí. E quando entende que a nossa vida ela deve ser vivida dentro de uma perspectiva, uma análise de Deus para nós, e não só da forma que nós vemos, porque nós somos limitados. Porque, na verdade, quem foi que desenhou o propósito? Isso aí, o próprio Deus para nós. Você quer ver? Vamos lá no Salmo 139. Vamos lá no Salmo 139. Eu falo que a Bíblia diz no Salmo coisa 139. Linda. Não é? Coisa Esse linda. 139 lindo aqui, maravilhoso. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ó, vamos ver aqui. A partir do versículo 13. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de um modo assombroso e maravilhoso fui formado. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te eram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Eu acho isso aqui fantástico. E aí, muitas pessoas querem pegar a gente, né, assembleanos e tal, querem pegar a gente com o calvinismo, dizendo que aqui, não, tá vendo aqui, ó, predestinação, já tá tudo predestinado e tal. Só que aqui o conceito é o da criação. Ele está falando sobre o bebê que está nascendo no ventre. E aí ele está falando aquele desenvolvimento do bebê que vai desde do feto até a fase adulta,
foi escrito por Deus. Quer dizer, a estrutura de desenvolvimento foi escrita por Deus. Não a minha história em si, mas o desenvolvimento dessa história foi escrito por Deus. Maravilhoso. Agora, né, essa mente de Deus é incrível. Aí, assim, eu gosto de trazer luz para esse texto com base em Jeremias 29. Aí é legal a gente ir lá em Jeremias 29. Jeremias 29. Se eu estiver falando demais, pastor, o senhor já fala assim, ó, teu tempo já acabou, tu me avisa. Não, vou ficar mais um pouquinho aqui, que deu uma quebrada aí, mas o pessoal, a gente aguarda só mais um pouquinho aí. Nossa live vai até 11 horas, tem mais 7 minutos aí, para a glória. Tá bom. Tá tranquilo. Então aqui, ó, Jeremias 29, 11. Olha o que a Bíblia vai dizer. Olha aqui, Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Esse versículo diz o Senhor, fantástico. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha aí. Pastor Aziel, isso aqui é incrível. Vamos entender a mente de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida. Ele tem, desde que eu nasci, a minha história escrita lá nos céus, no livro. O desenvolvimento dessa história. Não há surpresa para ele. Não é surpresa. O desenvolvimento da história não é surpresa. E tem mais. Mais do que desenvolver a história, ele planejou, ele tem planos para mim. Aleluia. Eu não sou um acaso que surgiu e o que der, deu. Não. Ele tem sonhos, ele tem planos. E ele tem planos para mim, ele tem planos para o pastor Ziel e ele tem planos para a igreja. Sim. Essa igreja com 20 anos tem planos para ela daqui para frente. Sim. Deus sabe o que é da igreja, como é que vai acontecer, de que jeito vai acontecer. Isso é uma coisa linda. Então, olha o que ele diz. Eu sei os planos que tenho acerca de vós. Planos de paz. Por isso, algumas traduções traduzem como prosperidade. Porque a paz, sim, shalom, tem a ver com prosperidade, saúde, né? Ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido. Então, shalom é uma coisa muito mais abrangente do que a simples paz que a gente conhece em português. Então, ele diz, é um plano de prosperidade que não vai te causar dano. Você não vai sofrer para ter essa prosperidade. Mas aí o mais lindo, ele termina dizendo assim, isso aqui, é por isso que a gente tem que examinar as escrituras e não ler as escrituras. Isso. Tem que examinar. Forte. Não só ler, examinar. Excelente conselho. Porque ele diz assim, ele diz, para vos dar, ele diz, eu tenho plano, eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vós, eu sei o plano que eu tenho acerca de vocês, prosperidade que não vai causar dano, para vos dar o fim que esperais. Ué, ele disse que tinha um plano, mas ele não diz, eu vou te dar o plano que eu espero que você tenha. Não. Ele diz que vai dar o plano que você espera que você tenha. Olha que Deus incrível. Isso aqui se chama amor de Deus, infinito de Deus, onde ele dá o livre-arbítrio de você escolher andar no plano dele ou não. É você que decide. Deus tem planos, tem sonhos. E ele disse, o plano meu é o melhor, é prosperidade, é saúde, é ser bem-sucedido. Mas eu vou te dar o fim, ou seja, o destino que você optar por ele. É você que vai decidir. Por isso que às vezes a pessoa fala, não, tá dando tudo errado, foi Deus. Não, não foi Deus. O plano dele é sempre dar certo. Agora, se está dando alguma coisa errada, talvez as suas decisões tenham te levado a esse tipo de coisa. Olha que coisa incrível, né? Olha que coisa incrível. Então, esse Deus maravilhoso me dá a opção de escolher se eu aceito o plano dele de paz, de prosperidade, de saúde ou não. Sabe o que C.S. Lewis diz nesse ponto aí, Djalma? C.S. Lewis, só existem 2 tipos de pessoas. O que Deus diz assim, seja feito aquele diz assim, seja feita a tua vontade, ó Deus. E aquela pessoa que diz assim, seja feita a minha vontade. São 2 pessoas. Ou eu falo, seja feita a tua vontade, ou então Deus diz assim, seja feita a tua. Perfeito, perfeito. Ou a pessoa vai permitir que o plano de Deus se desenrole na vida dela, seja feita a tua vontade. Isso. Se a gente ligar com aquele outro texto que a gente estava lendo
do Salmo 32, 8 a 10, a gente vai ver qual é o interesse de Deus. É me dar o plano. Mas como é que eu tenho esse plano? Quando eu tenho intimidade. Então é o que Deus botou dentro de mim que faz desenrolar esse plano. Né? Então, aonde a gente vê isso? No versículo seguinte, no versículo 12, ele vai dizer lá qual é o segredo. Ele diz, então, vocês me invocarão. Ireis, né? Tem uma versão que diz, então, me invocarão, ireis e orareis. 3 coisas diferentes. Primeiro, me invoca. Segundo, vai. Terceiro, ore. Olha que coisa incrível. Vou até ligar o ar aqui que esquentou aqui. A glória desceu. Desceu. Olha que coisa incrível. Você quer viver o meu plano? Quer viver o meu plano? Me invoca. O que é invocar? Eu posso dizer isso, que eu não tenho cara de macumbeiro, mas já fui macumbeiro. Olha aí. Já fui macumbeiro, eu sei o que é invocar. Macumbeiro, invocando é o seguinte, é quando você quer que o espírito entre dentro da pessoa. É o tipo de uma encarnação. Olha aí. Então ele está falando, me invoca. O que Deus está dizendo nesse me invocar? Ele está dizendo o seguinte, me bote dentro de você de um jeito tão profundo e tremendo que você seja eu. Você tem que ter a minha identidade. Né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas se eu me perder, eu não vou refletir a glória dele. Então ele diz, me invoca. Faz com que eu entre dentro de você. Me invoca para dentro de você. Me chama para dentro de si. Me invoca. Depois você vai. Vai aonde? Vai cumprir o teu propósito. Vai trabalhar, vai orar, vai buscar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai fazer a vontade de Deus. Aí depois você ora. Tem gente que está invertendo isso, pastor Zé. Tem gente que está orando para a coisa acontecer. Mas, na verdade, você tem que, primeiro, ser igual a Deus. Através da palavra. Seja igual a Deus. Vai lá buscar a imagem e semelhança. Seja um filho de Deus. Mostra a sua identidade cristã. Seja um cristão autêntico, legítimo. Aí sim, vai cumprir o seu propósito. Vai para dentro, cai para dentro. E aí depois você vai orar. E aí para que serve a oração, então? Para pedir? Não. Se você já está agindo, então começa a agradecer. Vai agradecendo. Obrigado, Senhor, pela vitória grande que eu vou receber. Obrigado, Senhor, por tudo que eu sei que o Senhor vai me dar. Que coisa incrível isso. Esse versículo que o irmão acabou de ler, Djalma, do 29:11. Eu é que sei que planos eu tenho a vosso respeito. Começa assim, é algo assim singular. Eu quero fazer o que você deseja. Eu é que sei que plano eu tenho. Então, mas eu sei. Eu sei que plano. Então, nós estamos aqui incentivando, e que palavra abençoada. Muito obrigado por esta palavra, porque eu tenho aprendido que nem todo mundo que é bem-sucedido, ele está cumprindo o propósito de Deus. Porque ele pode ser bem-sucedido em uma área. Você é um camarada, um excelente empresário. Show de bola. É coisa boa. Mas será que, além disso, desse grande empresário, ele também cumpre o propósito de Deus? Então, há como fazer muita coisa abençoada, estar dentro do centro do plano de Deus. Então, esse versículo sei. Isso aí. E às vezes a pessoa acha que o propósito de Deus tem que estar sempre dentro da igreja. Então, assim, eu tenho que ser um pastor para cumprir o propósito. Não. Né, eu tenho que ser um diácono para cumprir um propósito. E às vezes o propósito de Deus é que ele seja, sei lá, um político, é que ele seja um empresário grande, é que ele seja um grande mestre, um professor de universidade, né, um militar aí, enfim. Deus pode botar pessoas em qualquer lugar, porque é reino. É reino. Então ele pode colocar pessoas em qualquer lugar. Sim. Aí as pessoas perguntam, mas como é que eu vou descobrir? Aonde é que está isso? Onde é que eu encontro isso? Mas ele já deu o segredo aqui. No versículo seguinte, ele conclui dizendo assim, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É isso aí. Está aqui dentro. Isso aí. Está aqui dentro. Eu me espantei quando eu fui preparar uma mensagem sobre Abraão. Quando Deus chamou Abraão. Disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar.
Eu me assustei quando eu fui ver no hebraico a palavra sai da tua terra. Aquela palavra sai da tua terra é lesh lehá. Lesh lehá significa saia para dentro. Saia para dentro. O português Ele não não permite tinha que isso, sair não. para fora? O português não permite isso, não. O português não aceita isso, né? Mas é hebraico. Então ele diz, saia para dentro. Sai para dentro da onde? Sabe o que é isso? Saia para dentro do seu propósito. Olha que coisa linda. Saia para dentro de si, porque eu já botei dentro de você o que eu quero de você. Saia para dentro do seu propósito. Sai para dentro do meu chamado, que está dentro de você. Acorde para você. Me busque de todo o seu coração. Saia aqui de dentro essa busca. E aí você vai cair dentro do seu propósito. Quando você me buscar do coração, você vai cair dentro do seu propósito. Maravilha. Uau, forte demais. Incrível. Nós já estamos aqui de já uma hora. Vamos ter que... Poxa, vou ter que voltar contigo aí nesses 40 dias. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Uma honra estar com você sempre. Aqui, eu quero compartilhar a palavra contigo. Homem tão inteligente, pastor tão abençoado, ungido. Muito obrigado. Eu só quero enfatizar uma palavra que eu ouvi do seu pastor, que também é o meu pastor, pastor Silas, e deixar aqui bem claro que uma vez ele falou o seguinte, que teve um grande empresário, pensa no camarada bom, ele foi consagrado a pastor, estragaram o homem, porque a chamada não era pastoral. Ele continuaria sendo um bom empresário, investidor do reino, ajudando na obra. Então, muitas vezes, Deus tem alguém no lugar estratégico e não precisa ser um pastor, um obreiro, mas também pode ser um pastor, um obreiro, mas desde que seja o propósito de Deus. Forte demais isso. É isso aí. Brigadão. Obrigado. Nós vamos estar aqui até lá para o dia 15 de outubro e eu quero você lá na igreja pregando uma quarta-feira. Vou marcar contigo aí para você voltar lá. E na live aqui, continuar essa aula abençoada aí. Que Deus possa enriquecer a sua vida, a sua família. Vamos marcar qualquer dia desse e tomar um café junto aí, que vai ser um privilégio para mim muito grande. Então, nos abençoe aí com a palavra de oração. Estou precisando, está contigo sempre. Nos abençoe. Beijão, viu, no coração. Manda um beijo para a família toda aí e para a nossa igrejona aí. Parabéns pelos 20 anos. A DEC te ama. A DEC Advec te ama. Tamo junto. Nos abençoa com a palavra de oração e nós vamos terminar aqui. Pode me abençoar com a palavra de oração. Amém. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pelos 20 anos, Senhor, da nossa igreja ali em Queimados. Muito obrigado, Senhor, por todo o carinho que o Senhor tem com esta igreja. Obrigado pelo cuidado, pela salvação, pelo crescimento, pelas coisas lindas que o Senhor tem feito nessa igreja. Quanto testemunho a gente tem escutado de maravilhas que o Senhor tem feito ali em Queimados. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Ziel, da sua família, de todo o corpo de obreiros, diáconos, líderes dessa igreja, membros dessa igreja. Continua abençoando, que nessa maratona de lives, que sejam encontros poderosos com Deus, na meditação da profundidade da tua palavra. Nos enriqueça sempre, nos fortaleça sempre, nos abençoe sempre. Abençoe também a minha casa, a minha família, minha esposa e minhas filhas. Eu agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre todos nós aqui, sobre a sua família, pastor Djalma, todos os irmãos que estiveram conosco até agora. Muito obrigado. Beijão no coração. Como diz o lema da nossa igreja, envolvemos-nos com a obra de Deus para não sermos envolvidos pelo mundo. Beijo no coração. Tamo juntos. Beijo. Até mais.